Mas espera aí, é possível aprender o Braille em menos de 1 hora? Gente, eu levei 1 mês para aprender. Canal Mundo Legal, youtube.com/Mundo Legal. Ah, é claro que é possível e a gente vai ver como. Eu sou o Diniz Cândido. Eu sou a Margarida de Castro. E esse é o nosso curso de Braille em menos de 1 hora. Claro que você vai precisar estudar se você quiser se aprofundar e tudo mais. Mas com esse vídeo aqui no YouTube, você vai aprender o Braille o suficiente para conseguir ler qualquer coisa. No início, como a alfabetização à tinta, a gente lê um pouquinho mais devagar, mas depois você vai ver que é possível ler muito rápido. As pessoas que enxergam leem o Braille com o olho mesmo. E quem não enxerga, claro, lê com os dedos das 2 mãos. A mão direita vai lendo e a mão esquerda vai posicionando as linhas, né? Para a pessoa não se perder. E a gente já vai mostrar isso. Para começar, então, a gente vai matar 2 coelhos com uma caixa d'água só. Ah, não! Matar os animais tão bons, tão amigos, de jeito nenhum. Não, mas são esses aqui que eu pretendo matar com essa caixa d'água. Ele mostra uma folha com o desenho de 2 coelhinhos e uma caixa d'água acima deles. Eu vou pedir então para nossa amiga Olivia contar um pouquinho da história do Braille e ela vai ler. Então vocês vão ver o quão é possível ler com bastante rapidez e, claro, vamos conhecer um pouquinho da história do Braille, já que a gente quer aprender o Braille, não é mesmo? Olivia, conta pra gente. História do Braille. O Braille é um alfabeto tátil para pessoas cegas e com baixa visão e permite a escrita na grande maioria dos idiomas existentes. Ele foi criado por volta de 1830 pelo francês Louis Braille, que perdeu a visão aos 3 anos de idade. Quando adulto, Louis aperfeiçoou o sistema de leitura tátil que antes era feito com letras costuradas em papel e pouco prático. O sistema foi baseado em uma invenção desenvolvida pelo militar Charles Babbage, que baseava em 12 sinais compreendendo linhas e pontos salientes, representando sílabas na língua francesa. Por meio desse sistema, qualquer frase podia ser escrita, mas como era um sistema fonético, as palavras não podiam ser soletradas, o que tornava a difração longa e difícil. Louis Braille rapidamente aprendeu a usar o sistema, que praticava sempre com um amigo, escrevendo com o auxílio de uma régua guia e de um estilete, adquirindo maior habilidade no uso do método. Ele acabou descobrindo que o sistema não permitia que o conhecimento de ortografia, já que os sinais apresentavam apenas sons e não havia símbolos diferenciais. Significação tátil dos pontos em relevo do invento de Babbage foi a base para a criação do sistema Braille, que ficou pronto em 1825, quando Louis tinha apenas 15 anos de idade, quando passou a ser aplicável tanto na leitura como na escrita por pessoas cegas e cujas estruturas divergem
fundamentalmente do processo que inspirou seu inventor. O sistema é formado por uma combinação de 6 pontos em relevos que formaram 63 diferentes combinações. Estes pontinhos são usados nas leituras nos diversos idiomas, na simbologia matemática e científica, na música e até mesmo na informática. A partir da invenção do sistema em 1825, seu autor desenvolveu estudos que resultaram em 1837 na proposta que dividiu a estrutura básica do sistema, ainda hoje utilizado mundialmente. Por sua eficiência e vasta aplicabilidade, o sistema se impôs como o melhor meio de leitura e de escrita para as pessoas cegas. Porém, o cego enfrenta dificuldades em não encontrar ao seu redor pessoas que conheçam Braille. É isso aí, gente, que legal. A Olivia ainda volta para comentar um pouco sobre a importância do Braille. E a gente quer mostrar agora a principal ferramenta de escrita Braille, porque a gente tem várias ferramentas. A gente tem a reglete, que a gente vai mostrar agora, a gente tem a máquina Braille, né, que a Eunice vai mostrar pra gente daqui a pouco, e a gente tem também outros mecanismos de Braille em relevo e etc. Vamos mostrar então a reglete. Mostra pra gente, por favor. Aqui está a reglete. A reglete, então, ela é assim, né? Você posiciona, você escreve da direita para esquerda, como a Geralda vai falar daqui a pouquinho pra gente. Então vamos lá, coloca por favor a folha na reglete. A gente abre a reglete. É uma reguinha de metal, né? Isso. Que essa daí tem 4 linhas, né? Certo. E esse papel é um papel especial, ele não é um papel comum, porque o sulfite comum ele rasga e apaga o Braille com muita facilidade. Vamos colocar bem no começo aqui, porque se a gente for usar essa reglete, essa folha toda, a gente tem que colocar aqui, ó, no comecinho. Isso. Vamos lá. Essa reglete é uma reglete de bolso. A mais comum é uma de madeira, que pega a folha toda e tudo mais. Vamos colocar aqui, deixar a folha retinha, o mais reta possível. Eu tô apanhando um pouquinho aqui, mas acho que agora foi. Quando a gente coloca ela fura a folha para posicionar direitinho, tá? E aqui desse lado, ó, você pode perceber que cada celinha tem 6 pontos, né? 6 pontinhos, que são os pontos do Braille de 1 a 6. E aqui, então, a gente faz a escrita. Esse aqui é o punção. Eu não falei dele ainda. O punção é a ferramenta com a qual a gente vai furar a folha aqui pela reglete. Então, a gente coloca aqui no dedo. Claro que eu escreveria numa superfície, né? Para poder ter uma firmeza maior. E as pessoas costumam escrever assim, da direita para esquerda, em pé, com a folha em pé. Eu escrevo com a folha deitada, porque eu aprendi errado e me acostumei errado. Então eu vou furando, vou escrever o meu nome aqui, tá? E vou mostrar depois. Estou escrevendo aqui estou fazendo todo esse esforço porque não estamos em uma superfície apropriada. Eu estou apoiando a reglete na mão, na verdade, de nis. Vou tirar agora a folha da reglete. Segura a punção para mim, por favor. Vou tirar aqui a folha da reglete. E aí, ela ficou escrito do outro lado, olha só. Ficou aqui, então, desse lado, o meu nome. Vamos agora entender um pouco sobre a importância do Braille.
conhecemos a história do Braille. Agora, vamos salientar a importância dele em nossas vidas. Felizmente, conseguimos algo inédito, pois até mesmo os remédios vêm com a nossa escrita, Braille. Por exemplo, na minha mão tem um basilato de alodipina. Olha pra você ver, eu não preciso que ninguém leia isso para mim. Então, a invenção do Luiz Braille até hoje facilita as nossas vidas. Para mim, o Braille tem uma importância inexplicável, pois uso mais o Braille do que a própria informática. Bom, como a gente já mostrou a reglete, eu quero chamar agora a Maria Eunice, que vai nos mostrar a máquina de datilografia Braille, que ela é a segunda principal ferramenta de escrita em Braille. A Eunice vai mostrar pra gente também um pouquinho da Biblioteca Braille de Goiânia, da qual ela é responsável. Eunice, vem cá, fala com a gente. Sou Maria Eunice e estamos na Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo, de Goiânia. Esta é a máquina de datilografia Braille e eu estou colocando papel na máquina. Ela é composta de 6 pontinhos, 6 teclas que correspondem aos 6 pontinhos do sistema Braille. As 3 teclas do lado esquerdo, começando pelo indicador, são o ponto 1, 2, 3. As 3 teclas da direita, começando também pelo indicador, pontos 4, 5, 6. No meio, temos a barra de espaço. Acima das teclas, temos o carrinho para voltar a linha do começo. Abaixo dele, um botão para mudar de linha. Essa máquina tem a mesma lógica da máquina de datilografia comum. A diferença é que ela continua útil e necessária para as pessoas com deficiência visual, principalmente para os primeiros anos de escolaridade. Bom, eu queria chamar agora o professor Leonardo Lobo, pianista, professor de música, para falar um pouco para a gente sobre a importância da musicografia Braille, porque é possível também usar o Braille para fazer a representação musical toda. Então existe um método de musicografia Braille e o professor Léo vai falar um pouquinho sobre a importância disso na vida dele. Olá, eu sou Leonardo Lobo, eu sou músico profissional, pianista, arranjador, professor de música e arte do ensino fundamental na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu tenho uma dívida gigante com a musicografia Braille. O Braille é muito plural. Com Braille, você pode não apenas escrever e ler textos, mas você pode efetuar todo tipo de anotação, matemática, química, física e também música. Portanto, a musicografia Braille foi fundamental para eu poder me formar. Eu tenho diploma em nível superior na Universidade Federal do Rio de Janeiro e toda a minha carreira como músico e na música se deve ao conhecimento técnico musical que eu só obtive por meio do acesso à musicografia Braille, ou seja, é algo fundamental e muito especial. Valeu! Vamos conhecer agora a Fabrícia Eges, querida amiga, que é cantora, compositora, instrumentista, também vai falar um pouquinho sobre a musicografia Braille. Fabrícia, obrigado por ter aceito o nosso convite e é com você!
Olá, eu sou Fabrícia Egis, falo de Goiânia, Goiás, sou cantora e tecladista, também graduanda do curso de licenciatura em música no IFG. Eu fui alfabetizada em Braille aos 7 anos pela minha mãe. Ela era professora, nós morávamos no interior de Goiás e lá não tinha quem soubesse o Braille. Então ela veio para Goiânia, fez o curso de Braille e me alfabetizou lá. Hoje, utilizo o Braille no meu cotidiano. Uso a reglete, também uso aqui a máquina Perkins, que eu ganhei de uma grande amiga. A notação musical também pode ser representada em Braille através da musicografia Braille. As letras que representam as 7 notas musicais vão do D ao J. D, Dó, o Ré é o E, e assim sucessivamente. O Braille é muito importante para mim, no meu dia a dia e no meu trabalho. Agora vamos ouvir a minha querida amiga Conceição Natalina, professora de alfabetização, residente em Uberaba, que também vai nos falar um pouco sobre o Braille. Vai, Conceição, muito obrigada por participar. O sistema de leitura tátil e escrita foi criado em 1825 por Louis Braille, que se empenhou muito para que esse sistema fosse aceito mundialmente. As letras em Braille são formadas através da combinação de 6 pontos. Poder ler e escrever abriu muitos horizontes para os cegos, que puderam, a partir de então, frequentar escolas, ser participativos e interagir com outras pessoas. A Fundação Dorina Noil para Cegos foi criada em 1946 por Dorina de Gouveia Novil, que sempre lutou para defender os direitos das pessoas sem visão. A Fundação produz e distribui livros em Braille gratuitamente. Isso possibilitou o nosso acesso à leitura de um material diversificado. Hoje os cegos contam com muitos outros recursos de acessibilidade, como o computador e o celular, mas o Braille será sempre a principal ferramenta para a alfabetização de pessoas cegas e um recurso inestimável para nos permitir desfrutar do prazer da leitura. Bom, então como a gente já conheceu um pouquinho da história do Braille, vamos conhecer agora a estrutura do sistema Braille. Quem vai apresentar essa estrutura para a gente, também fazendo uma leitura para a gente continuar matando 2 coelhos com uma caixa d'água só, lembrando que é o coelho do desenho, não é coelho de verdade, é a professora Geralda Lopes, que vai contar pra gente como é que é então a estrutura Braille, como é que o sistema funciona. O sistema Braille é uma escrita em relevo constituído por 63 sinais codificados por pontos a partir do conjunto matricial formado por 6 pontos distribuídos entre 2 colunas descritas pelos números de cima para baixo. À esquerda, pontos 4, 5 e 6. E à direita, pontos 1, 2 e 3. Juntos representam a cela ou célula Braille. Na reglete, escrevemos da direita para a esquerda e de cima para baixo, de modo que os pontos 1, 2 e 3 ficam à direita da célula e os pontos 4, 5 e 6 ficam à esquerda. Já na máquina Braille ou máquina Perkins, os pontos 1, 2 e 3 ficam à esquerda e devem ser pressionados com os dedos indicador, médio e anelar da mão esquerda. Já os pontos 4, 5 e 6 ficam à direita e devem ser pressionados com os dedos indicador, médio e anelar da mão direita. Bom, já conhecemos a história do Braille, já conhecemos a estrutura, como é que ele funciona. A gente já viu também um pouco sobre a musicografia Braille. O Braille ele é aplicado também em diversas outras facilidades. Por exemplo,
todas as caixas de medicamentos no Brasil têm o nome em braille. Isso é uma legislação que determina e nos ajuda muito, porque a gente consegue deixar os remédios todos em um mesmo lugar e aí nas caixinhas tem a identificação de cada um deles. Nos elevadores, né, e diversos outros momentos da vida onde a gente tem o braille para nos orientar. Então agora a gente vai colocar a mão na massa, entender mesmo como é que é cada letra, entender os números, entender assim o básico. É como eu falei no início, né? Claro que esse curso é um curso introdutório, você vai ser capaz de ler o braille no final desse vídeo, mas se você quiser ter um domínio, se você quiser se apropriar realmente desse sistema, você vai ter que continuar estudando, mas você vai ver que não é tão difícil. O objetivo desse curso é justamente mostrar o quanto o braille é fácil, é de fácil assimilação. Então vamos lá. Bom, esse aqui é o alfabeto Braille, facilmente encontrado aí. Se você digitar alfabeto Braille no Google, você já vai ver uma imagem dessas. Mas fique tranquilo, decorar esse alfabeto é uma consequência do aprendizado e não o contrário. É por isso que agora a gente vai ver letra por letra, com breves comentários a cada uma dessas letras. Depois a gente vai ver como é que funciona os números e a simbologia, a pontuação, etc. Vamos lá? Bom, então vamos começar com a letra A. Ela ocupa só um pontinho da célula, o ponto 1. Mas cuidado! Existem outras simbologias que ocupam um só ponto, mas quando for o ponto 1 sozinho, será sempre a letra A. Já a letra B ocupa os pontos 1 e 2, ou seja, ficam na coluna esquerda da célula e se apresenta com um pontinho abaixo do outro. A letra C ocupa os pontos 1 e 4. Ela usa as duas colunas da célula e se apresenta como um pontinho ao lado do outro. Muito bem, o D é a primeira letra que precisa de 3 pontos para ser formada. São os pontos 1, 4 e 5. É como se fosse um L de cabeça para baixo e virado para a esquerda. E olha que legal, apagamos o ponto 4 e já temos a letra E, que ocupa os pontos 1 e 5 na célula Braille. A letra F, que ocupa os pontos 1, 2 e 4 na célula, preenche também as duas colunas da célula Braille. Olha só agora que legal! Quando a gente já tem o F escrito, basta adicionar o ponto 5 para escrevermos a letra G, que ocupa os pontos 1, 2, 4 e 5, formando meio que um quadrado. Agora, se apagarmos o ponto 4 da letra G, temos o H, que ocupa os pontos 1, 2 e 5. Vamos mudar um pouco as coisas de lugar. Subindo o ponto 5 para o ponto 4 e apagando o ponto 1, temos a letra I, que ocupa os pontos 2 e 4. J, um H invertido. Ele ocupa os pontos 2, 4 e 5 e também representa o 0 em braille. Veremos isso daqui a pouco. K, uma letra muito utilizada em outros idiomas, mas nem tanto em português. Ela ocupa só 2 pontinhos, o 1 e o 3. Letra L, pontos 1, 2 e 3. Todos na coluna da esquerda, um acima do outro, formando uma barra vertical. Agora, deslocando o ponto 2 para o ponto 4, já temos a letra M, que ocupa os pontos 1, 3 e 4. A tinta é só apagar uma perninha, mas no braille é preciso inserir mais um pontinho. Com vocês, letra N, pontos 1, 3, 4 e 5. Apagando o ponto 4, já temos a letra O, pontos 1, 3 e 5. Parece uma meia-lua, você não acha?
Esta é a letra P, pontos 1, 2, 3 e 4. Lembra a letra P, a tinta maiúscula, não? E aí a gente acrescenta só mais um pontinho e já temos a letra Q, pontos 1, 2, 3, 4 e 5. E lá vamos nós a apagar pontinhos novamente. Tirando o ponto 4, temos a letra R, pontos 1, 2, 3 e 5. Essa é a letra S. Ela tem um formato meio esquisito, você não acha? Eu não disse que ela é uma letra feia, não me interprete mal. Seus pontinhos são 2, 3 e 4. Agora a gente acrescenta o ponto 5 e temos a letra T. Ela não te parece mais bonita que a anterior? Seus pontos são 2, 3, 4 e 5. Esse é o U. Seus pontos são 1, 3 e 6. Em braille, é um M de cabeça para baixo. Acrescentando o ponto 2 na letra U, temos o V em braille, que a tinta são até bem parecidos. A letra V então tem os pontos 1, 2, 3 e 6. Letra X, pontos 1, 3, 4 e 6. Você também pode dizer que os pontos do X são 1, 4, 3 e 6, mas em braille costumamos seguir as ordens dos números. E para fazer o Y, é só acrescentar o ponto 5 no X. Temos então essa letra com os pontos 1, 3, 4, 5 e 6. Aí no caso do Z, é só tirar o ponto 4 do Y. Se você reparar bem, vai perceber que em braille o Z é um N de cabeça para baixo. Esse é o C cedilha, uma letra muito usada no português, mas praticamente desconhecida em diversos outros idiomas. Seus pontos são 1, 2, 3, 4 e 6. Agora, números em braille. A primeira coisa que precisamos saber é que cada letra de A a J representa um algarismo, de 1 a 0. No caso, A é 1, B é 2, C é 3, D é 4, E é 5, F é 6, G é 7, H é 8, I é 9 e o J é o 0. Porém, para separar o que é letra e o que é número, já que são representados de igual forma no braille, existe o sinal de número, esse que você vê com bastante destaque no centro da tela. À direita, eu coloquei a imagem de um passarinho e escrevi em braille abaixo dele a palavra pássaro. Aí você pode estar se perguntando, ué, mas tem alguma coisa ali antes da letra P. Tem 2 pontinhos antes da letra P. O que eles significam? Sinal de maiúsculo. Vale dizer que a letra que vem imediatamente após esse sinal será uma letra maiúscula. Mas para deixar uma palavra ou uma frase toda em maiúscula, usa-se 2 sinais de maiúscula antes do conteúdo. Há também no braille um caractere que ainda não vimos. É o A com acento circunflexo. Pontos 1, 2, 3, 5 e 6. Agora voltando aos números. Já sabemos para que serve o sinal de número. Já sabemos que de A a J, cada letra representa um algarismo, sendo que o A é 1 e o J lá no final é o 0. E aí eu coloquei alguns números então, para a gente tentar decifrar. Vamos lá? São 2 linhas com vários números. A primeira é um pouco mais fácil, tem apenas um algarismo após o sinal de número. E na linha de baixo a gente tem 2 algarismos após o sinal de números. O que eu gostaria de você é que deixasse nos comentários quais números você conseguiu identificar. Se forem todos, melhor ainda! Bom, agora a gente vai falar sobre pontuação, né? Considerando que a pontuação na linguagem serve como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Como num trânsito, os sinais apontam onde deve haver pausas ou o que chama atenção. Um texto mal pontuado se torna totalmente ininteligível. Por isso,
reservamos um tempinho aqui no curso para falar um pouco sobre a pontuação, já que ela tem esse caráter tão importante no texto que a gente vai escrever ou ler. E aqui na tela temos os principais sinais de pontuação que utilizamos no sistema Braille. Existem, inclusive, sinais que ocupam mais de uma célula, mas por ser este um curso introdutório, não iremos nos aprofundar muito nisso. À esquerda do texto que eu li agora, temos 3 colunas. A primeira é com a pontuação à tinta, a segunda é com a pontuação em Braille e a terceira é o nome por extenso da pontuação. Então a gente tem a vírgula, o ponto, exclamação, interrogação, arroba, ponto e vírgula. E eu não vou falar o número dos pontinhos de cada pontuação em Braille para que você mesmo procure saber qual é o ponto da vírgula. Será que é o ponto 1? Será que é o ponto 2? Será que é o ponto 5? Então vamos pegar aqui ponto e vírgula de exemplo. São 2 pontinhos, um abaixo do outro. Se você olhar para eles como quem olha para uma célula Braille como um todo, você vai perceber que ponto e vírgula não é ponto 1 e 2. Ele está um pouquinho mais embaixo. É ponto 2 e 3. Assim você pode fazer com toda a sinalização que você não souber os pontos. Olhe como quem olha para uma célula Braille, veja a posição em que ele está e aí você vai conseguir saber rapidamente quais são os pontos em que ele ocupa. Legal, agora a gente vai ver aqui letras acentuadas e os sinais, que são muito importantes também na escrita e na leitura Braille. À esquerda da tela, na parte superior, nós temos 4 representações da letra A. É o A com tio, o A agudo, o A circunflexo e o A craseado. Bom, imagino que você já deva ter compreendido a estrutura de pontos na célula Braille. Mas mesmo assim, eu vou dizer a pontuação em Braille, dessas letras para a gente poder avançar. A com tio, a primeira letra, pontos 3, 4 e 5. A com acento agudo, só falta o ponto 4, então são os pontos 1, 2, 3, 5 e 6. O A circunflexo tem os pontos 1 e 6. Vamos agora à letra O, no canto superior direito. O com tio, O com acento agudo e O com acento circunflexo. Bem, o O com tio ocupa os pontos 2, 4 e 6. É o O normal ao contrário. O O com acento agudo ocupa os pontos 3, 4 e 6. Já o O com acento circunflexo ocupa os pontos 3, 4, 5 e 6. É o P ao contrário. Vamos ver agora a letra E, no cantinho inferior esquerdo. Primeiro temos a letra E com acento agudo. Ela ocupa os 6 pontinhos da célula Braille. Olha que legal. É a única letra, o único sinal que ocupa os 6 pontinhos da célula Braille é a letra E com acento agudo. E logo em seguida temos o E circunflexo, que é representado pelos pontos 1, 2 e 6. É o E do você. À direita temos o U agudo, que ocupa todos os pontos menos o ponto 1. Então são os pontos 2, 3, 4, 5 e 6. E temos também o U com trema, que caiu, Não usamos mais o trema, mas de todo modo o sinal existe e a gente precisa fazer constar. Então U com trema são os pontos 1, 2, 5 e 6. É um T em Braille ao contrário. E eu não pulei a partezinha ali do meio sem querer, não. É porque eu quis deixar por último mesmo para a gente ver primeiro as letras. Então vamos lá, temos agora os sinais de abre parênteses e fecha parênteses. O sinal para abrir parênteses, ele ocupa 2 células. Lembra que eu falei que algumas simbologias ocupariam 2 células em Braille? Esse é o caso. Então para abrir parênteses, são os pontos 1, 2 e 6 de uma célula e o ponto 3 da célula seguinte. E para fechar o parêntese, é o ponto 6 de uma célula e os pontos 3, 5 e 6 da célula seguinte, como está representado aí na tela. Agora nós temos alguns dos sinais das operações matemáticas. Sinal de igual, sinal de mais, sinal de menos e o sinal de dividido por.
vamos ver como é que a gente representa isso em Braille. O sinal de igual é como se fosse uma letra G, só que abaixo e não acima, porque o G tem os pontos 1, 2, 4 e 5, certo? O sinal de igual tem os pontos 2, 3, 5 e 6, então ele ocupa a parte inferior da célula. O sinal de mais lembra um pouco a letra F, mas na verdade ele também está na metade inferior da célula, ocupando os pontos 2, 3 e 5. O sinal de menos ocupa os pontos 3 e 6, lá embaixo. E o sinal de divisão é como a letra D, mas como ele está na parte inferior da célula, ocupa os pontos 2, 5 e 6. Bom, e agora que já temos as letras acentuadas e alguns sinais matemáticos, a gente já pode escrever textos inteiros. Eu quero passar para você aqui uma super dica de um aplicativo que converte tudo em Braille. É uma beleza, tenho certeza que todo mundo vai gostar. Bom, esse aqui é o Braille Fácil, um aplicativo que foi desenvolvido lá pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E basicamente o que ele faz é converter o que você escreve para Braille, para impressoras e Braille, mas ele também mostra a imagem do Braille na tela. Isso é muito legal. Eu vou escrever o meu nome aqui, Diniz Cândido, só para mostrar como é que funciona rapidamente. Agora eu vou dar um Alt V, estou com o conteúdo aqui na tela, certo? Vou dar um Alt V, tá aqui o meu nome em Braille. Veja que ele tem o sinal de maiúsculo antes, tem os pontinhos aqui antes que eu nem sei o que é, mas tem o sinal de maiúsculo antes do D e tem o sinal de maiúsculo antes do C, mostrando que o D do Diniz está em maiúsculo e o C do Cândido também está. Vamos tentar testar, né, a caixa alta, aquelas palavras todas em maiúsculo. Então vamos colocar aqui: vidas pretas importam. Vamos lá. Agora Alt V. Opa, não, Alt V. É isso? Isso, Alt V. Pronto, temos aqui duas caixas, dois sinais de maiúsculo antes de cada palavra, tá? Então é antes de cada palavra que precisa haver dois sinais de maiúsculo. Agora eu vou mostrar outra coisa. Eu tenho um texto já pronto, certo? Quero colocar esse texto aqui em Braille. É só mandar para a área de transferência, colar o texto aqui. Acabei de colar, né? E vou dar um Alt V. Tá aqui todo o meu texto em Braille. Ah, mas se eu quero imprimir, fazer alguma coisa com isso, enfim, salvar, o que eu faço? Posso mandar esse texto para o Word. Olha que legal, tem uma opção aqui no menu Arquivos, que é Braille no Word. Vou dar Enter aqui. Ele está carregando, né? E já estou com o meu texto aqui no Word. Olha, começa contando a história do Luiz Braille. Aqui eu posso salvar, posso compartilhar, posso mandar por e-mail, enfim, posso fazer uma série de coisas. Esse Braille Fácil é muito legal. Mas está aí o Braille Fácil para que você possa converter tudo que você escreve em Braille. Esse programa é gratuito, você pode digitar Braille Fácil no Google e você tem acesso a ele gratuitamente. Então vamos ver agora os números ordinais: primeiro, segundo, terceiro, quarta, quinta, sexta, sétimas, oitavas, nonas, etc. Esses números são representados pelas letras de A a J, como a gente já conhece, porém são escritos na parte inferior da célula Braille. Por exemplo, para escrever o número 1 ordinal, ou seja, primeiro ou primeira, nós colocamos o ponto 2. Para escrever o número 7 em ordinal, ou seja, sétimo ou sétima ou sétimos, nós escrevemos utilizando os pontos 2, 3, 5 e 6, que é a letra G rebaixada nos pontos 2, 3, 5 e 6, e não 1, 2, 4 e 5. Após o número, claro, colocamos o, a, os ou as, se é primeiro, primeira, primeiros ou primeiras, quinto, sexta, sétimos, oitavas e assim sucessivamente. Ah, claro, o número é sempre precedido pelo sinal de número.
E é isso. Realmente é fácil. Deixa aí nos comentários o que você achou. Enfim, comente, interaja. Dê um like no nosso vídeo se você gostar. Se você não gostar, pode deixar um dislike. O importante é interagir para o canal ter engajamento. E nós vamos encerrando então, agradecendo a todos os amigos queridos que participaram desse nosso curso, que aceitaram o nosso convite, e agradecendo também a você que chegou até aqui. Espero que você tenha aproveitado e que o nosso vídeo tenha agregado um pouco, tenha te mostrado um pouquinho como é o sistema Braille. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Não deixa de curtir, de assinar o canal, de se inscrever, é muito importante pra gente. Tchau, tchau!